Para o exercício devocional desta manhã, continuando com a carta de Marcos, no capítulo 1, hoje a nossa reflexão se dará do capítulo 1, versículo 29, até o 39. Marcos, capítulo 1, 29 ao 39. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Mais uma palavra de oração. Santíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Agradecemos, meu Pai, por esse dia do Senhor, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor conduza ao Pai, pregador deste dia, Senhor, para que possa, de fato, levar as verdades do Teu Evangelho, Senhor. A respeito dos seus pecados, das suas faltas, das suas fraquezas. Ó Pai, que de fato sou limitado, o Senhor possa usar, de fato, a minha boca, Senhor, para proferir das Tuas verdades, Senhor. E que abra nossos corações para ouvirmos assim a Tua palavra e as Tuas verdades nesta manhã. A oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui nós temos um episódio, uma das curas que o Senhor Jesus fez, que é a cura dessa senhora, essa sogra de Pedro, testemunhando que Pedro era casado, né? E naquela região, naquela ocasião, moravam todos juntos ali. Pedro, sua sogra, sua esposa, enfim, naquele momento ali é um contexto em que era muito comum. E até hoje é capaz de nós vermos isso em nosso meio, né? Dificilmente nós possamos andar pelos nossos vizinhos aí e vermos que as casas o pessoal vai um morando perto do outro, às vezes faz um puxadinho e tal, e isso era bem comum e hoje não é diferente. O fato curioso é a febre aqui, né, é algo muito perigoso, de fato. Nós sabemos que hoje em dia nós temos remédios, temos médicos, naquela época a gente não tinha nada disso, né, eles não usavam dessa tecnologia que nós temos hoje, tantos medicamentos que nós temos hoje, e de fato, uma pessoa com febre, certamente ali era fadada à morte. Né? Nós sabemos que a febre, durante um período de tempo aí prolongado, leva-se à morte. E buscando alguns dados a respeito do que a febre é de fato, nós, como pais de crianças menores aí, a gente acaba tendo esse mal de vez em quando em casa, né? A febre é um sinal de que o corpo está combatendo alguma inflamação, alguma infecção. De fato, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Né? E seguindo alguns dados, o nosso corpo tem uma temperatura que é de 36 a 36,7 graus, bem preciso, como o nosso Senhor é. E também temos alguns estados que o pessoal, né, do meio médico aí coloca como 37,3 a 37,8, estado febril, né? Os pais aí de filhos aí menores sabem muito bem esse estado aí. Já deixa a gente de cabelo em pé.
e febre acima de 37,8 já é considerado febre, e a partir de 39, febre muito alta, né? E todas elas, o corpo sofre algumas coisas. No último estágio de febre, as crianças, ou os humanos, os adultos, eles têm até convulsões e coisas bem mais graves, né? Mas eu não quero apenas passar dados médicos aqui. Eu quero evidenciar o que Cristo fez naquela ocasião, né? A cura do Senhor. Eu quero evidenciar alguns pontos acerca para nós podermos entender que nós muitas vezes pensamos que nossos problemas são maiores do que os dos outros, ou menores do que os outros. A proporção, a gente tenta colocar a proporção dos nossos problemas, das nossas dificuldades, esquecendo quem é o nosso Senhor, esquecendo quem é o nosso Deus, né? E ao fim dessa mensagem, eu quero que os irmãos entendam acerca das circunstâncias que foram usadas através de Cristo e que para ele nada é impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível, né? Para aqueles que gostam de tema e título, o tema de hoje é Jesus, a cura infalível e o seu legado de misericórdia, né? Irmãos, o primeiro ponto que eu queria trazer nesta manhã é que, pelo fato dessa senhora ser viúva e pelo fato dela estar doente, possivelmente ela não seria bem vista ou muito cuidada. Ela não era uma pessoa vista na comunidade, era, consequentemente, por ser mulher e por ser idosa, era uma das pessoas que já se viam à margem da sociedade. Uma pessoa que não teria cuidados, como se fosse outra pessoa, né? E é bem notório que os discípulos, né, Simão, e esse Simão aqui é Pedro, né? Nós sabemos que Jesus mudou o seu nome, acrescentou o seu nome em João 1,42, dizendo que tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então, quando vemos Cefas, Simão, Pedro, trata-se de Pedro. E ali, saindo da sinagoga, como aquele episódio do domingo passado que o nosso seminarista Jean trouxe, eles conversando com Jesus, indo para casa, provavelmente deles para poder almoçar ali, porque acreditamos que era similar ao nosso período aqui, em que nós congregamos na parte da manhã e à tarde temos nossas atividades ali e tal, não esquecendo que era o sábado, né? Então, conversando a respeito dele, falaram acerca da sogra, né? No versículo 30 nós podemos ver que eles falaram a respeito dela, a respeito da sogra de Pedro e da sua enfermidade, né? E uma coisa também que eu já queria deixar bem claro nesse primeiro ponto é que cristão fica doente também, né? Às vezes nós achamos que as doenças que Deus nos coloca, que às vezes por fato de nós acharmos que sempre estaremos bem, não é bem assim que a palavra nos mostra. Cristão também fica doente, cristão também adoece, crente adoece. Nós não podemos esquecer que fazemos parte de um corpo corruptível, fazemos parte de um corpo que, de fato, ele, com o passar do tempo, ele é finito, ele vai acabar, né? E também a questão das doenças, de fato, nos aproxima mais do Senhor, né? Eu quero explorar esse ponto um pouco mais à frente. Mas a doença, muitas vezes que o Senhor coloca, é para, de fato, mostrarmos a dependência. Ele demonstra, através da doença, que nós somos dependentes dele. Ainda mais no dia de hoje, que a gente tem farmácias, temos médicos, temos tecnologia cada vez mais avançada, cada vez mais exposta. E por vezes a gente acha que a Novalgina ou algum remédio caro tem mais poder do que nosso Deus. Às vezes acreditamos que todos os recursos que nós temos são maiores do que o nosso Deus. E não é isso que a palavra nos ensina, né? Então, o primeiro ponto que eu já queria deixar destacado é: cristão também fica doente e também, de fato, muitas vezes as doenças têm caráter pedagógico, né? Haja vista Jó. Né? A caráter de Jó foi provado através de diversas dificuldades, né? E aí a gente pode até acrescentar que cristão também passa por lutas, passa dificuldades, passa por provações, né? O segundo ponto que eu queria tratar também, nesta manhã, a respeito dessa passagem, é que a cura do Senhor aqui,
foi imediata, né? A cura do Senhor foi imediata. E no versículo 31, nós podemos observar que, então, aproximando-se, Jesus, né, se aproximou dessa senhora, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Né, podemos ver aqui. Em Lucas também, Lucas evidencia isso aqui, como que ela se inclinou. Lucas tinha uma visão médica da coisa. Lucas era médico, então ele tinha uma visão um pouco mais apurada acerca do cuidado que Jesus teve, e ele relatou dessa forma. E um fato curioso é que acreditamos que alguns teólogos, alguns pastores, acreditam que essa forma de se inclinar foi um fato de uma demonstração de cuidado, né? Quando o médico às vezes se aproxima de nós, às vezes a gente está todo contraído, com dor, o médico se aproxima, o médico se inclina. Mesmo fato, Jesus, ele se aproximou daquela mulher, né? E a cura veio, possivelmente através de uma palavra de ordem do nosso Senhor. Não que ele precisasse disso, mas haja vista as palavras de ordem que ele deu para demônios, para diversas outras ações de espírito malignos, possivelmente como isso era um mal que estava acometido aquela senhora, uma palavra foi feita, uma palavra foi dita ali, e assim a curou. E o fato que eu queria deixar bem explícito nesta manhã a respeito desse segundo ponto, é que a cura foi imediata, né? Por vezes nós vemos aí fora que, às vezes, perdemos tempo com algumas coisas que não nos agrega e não nos cura de verdade, né? Vemos exemplos de algumas denominações usando campanhas, são 7 segundas-feiras, copo com água, óleo e coisas que não foram feitas dessa forma pelo nosso Senhor. Ele não precisou desses artifícios, desses argumentos, dessas formas de cura. Até porque a sua prova ele seria provado acerca disso se fizesse algo desse tipo, né? Então é um alerta para nós, até para pessoas que nós convivemos acerca disso, que temos discernimento, que temos prudência em examinar esse tipo de coisa e verificarmos que ali não é a palavra de Deus que está sendo evidenciada, né? Sabemos que o enganador está aí à solta e infelizmente tem arrebatado muitos com essa ideia, com essa proposta, né? Que nós possamos ter essa visão e mostrar aos irmãos acerca da Bíblia, como que foi feito, como que era feito, e sempre era com um propósito, nada era por acaso, né? E o fato dessa cura ser instantânea nos demonstra que ela, de fato, melhorou e já passou a servi-los. E aqui vai um alerta para nós. Às vezes por uma dor de cabeça, às vezes por uma unha encravada, às vezes por uma dor no pé, ou às vezes por um tênis que não secou, às vezes por uma calça que eu queria usar domingo e não secou, e não deu tempo de lavar, eu deixo de vir à igreja. Eu me acometo, eu acho que eu devo ter esse luxo de não vir à igreja ou não cultuar a Deus. Com esses pretextos, infelizmente, é difícil pensar que esses motivos sejam plausíveis. Haja vista que essa mulher foi curada imediatamente e serviu ao Senhor, serviu eles ali. E ali o fato de servir é justamente aparamentar ali, não sei, montar algumas coisas ali. De fato, a febre nos deixa mole, deixa, né, sem atividade e tal, mas de fato ali ela foi curada e imediatamente ela foi servi-los. E às vezes nós colocamos dificuldades para servir ao nosso Deus, como se as nossas dificuldades fossem maiores ou, não sei, mais significativas do que o reino do Senhor. É um fato a nos atentarmos nesta manhã. E lembrando também que Jesus nos curou aquela senhora, assim como Deus nos cura, ao seu tempo e da forma que Ele quer, né? Nós podemos ver que a ideia de cura do nosso Senhor foi evidenciada em Isaías, e Mateus, versículo 8:17, nos diz que para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, né? Então, o Evangelho de Isaías foi escrito em torno de 740 a 680 a.C.
Isso é um fato que nós temos que ter, que nosso Jesus não é, de fato, finito. A promessa que foi feita lá atrás foi cumprida, foi feita. E conosco não é diferente. E o terceiro ponto que eu queria trazer também, nesta manhã, nós já falamos acerca da questão de que crente fica doente, também de que a cura é imediata e também nós não devemos colocar empecilhos acerca das nossas dificuldades ao servir ao nosso Deus. E o terceiro fato que eu queria trazer hoje é que muitos acreditaram que Jesus era através do que ouviu falar. Né? Nós podemos ver que, ao cair, no versículo 32 diz, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios. Irmãos, muitos ali que foram àquela porta daquela senhora, foram ali acerca do que escutaram de Jesus. Não tinham vivenciado nada. O que levou aquelas pessoas ali foi pura e simplesmente o interesse em buscar aquele ali que estava curando todo mundo. Até então, acredito que aquela visão que eles tinham ali era de um curandeiro. Eles não viam ali a grandeza de Cristo. E mesmo assim, Jesus os curou. E o fato que Marcos nos coloca aqui, que à tarde, ao cair do sol, lembrando que ali era um sábado e as pessoas não poderiam carregar seus enfermos ali. Então eu fico imaginando uma UPA aí lotada e a gente está vendo a dengue se alastrando aí, doenças assim desse tipo, e aquelas filas e filas esperando o posto ali para a gente tomar vacina. Tomar vacina, pegar remédio, aquela coisa toda que nós vemos bem nos nossos bairros aqui de periferia. E acredito que naquele episódio foi da mesma forma. Né? Pessoas fazendo filas ali, esperando dar o tempo certo para carregar o seu doente. O interesse era sarar os doentes. Pronto, curar. Se ele está curando, vamos lá. Sem saber quem era. E aqui nos mostra que um fato que nós temos que ter atenção também. Deus cura através do que Ele quiser, quem Ele quiser, quando Ele quiser, no momento que Ele quiser. Né? Nós não precisamos, de fato, ele não precisa de fato que a pessoa chegue até. Se for assim, e de acordo com o seu propósito, Ele pode curar. E eu não digo apenas enfermidades aqui que a gente consegue observar, que eu vou tratar também isso lá na frente, mas outros tipos de enfermidades também, enfermidades que nós não vemos. Né? Eu trago aqui um fato curioso, em João 9, que Jesus curou aquele cego de Siloé. Né? Jesus se aproximou dele, ele nem sabia quem era Jesus, e depois os irmãos podem ver que ali ele foi curado, através de... Possivelmente ali, como ele era uma pessoa já cega, então não tinha muita perspectiva de nada, e naquela época pessoas que tinham esses tipos de doenças assim eram marginalizadas, então possivelmente ele nem sabia quem era Jesus. Mas de fato Jesus mostrou, e foi através dali, sem fé, sem de fato conhecer a Jesus, ali aquele homem foi transformado, ali ele começou a ver. E não ver apenas com o seu olho ali, mas ver quem Jesus era de verdade, e ali possivelmente segui-lo com as suas verdades do teu evangelho, né? Então, que nós entendamos nesse terceiro ponto que ele cura quem, quando e como ele quiser, né? O seu propósito é soberano sobre todas as coisas. Um quarto ponto também que eu queria trazer é que Jesus curou todas as pessoas, todas as enfermidades, né? Podemos verificar aqui no versículo 34 que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós podemos ver que Jesus curou toda sorte de enfermidades. E aqui, não são, como a gente vê por aí, não são só aqueles coxos, aquelas pessoas que estão com uma dor de cabeça, coisas que não são visíveis, são todas enfermidades. Né? Marcos não nos coloca aqui porque acredito que caberia a folha, caberia a letra para escrever as enfermidades que tinha. Né? E hoje nós podemos ver que as curas
ditas curas, né, por aí, através desses recursos que eu disse anteriormente, são coisas que você consegue ver que às vezes é muito são. E aqui as pessoas foram curadas, né? Marcos diz que elas foram curadas, que todos os doentes foram curados. E um fato curioso que nós podemos observar aqui também, que Jesus expeliu todos os demônios, né? Expeliu muitos demônios. Então, nós podemos observar que Marcos gostou aqui, ele pôde observar a questão de que doença é doença, demônio é demônio. Às vezes nós pensamos que uma coisa está misturada na outra, que o demônio interfere em uma coisa e outra, e a gente faz uma salada. E Marcos mostra que naquele tempo já era possível ter discernimento acerca do que é um demônio e do que é uma doença, né? E nós podemos observar isso através da palavra de Deus. Na dúvida, não pense que tudo é o demônio. Como eu disse no começo, Deus pode usar as doenças em caráter pedagógico. Ele pode usar para nos ensinar. Como na maioria das vezes ele usa, que assim acaba nos trazendo para perto dele acerca da nossa, buscando a nossa intimidade com ele, né? E que também nós podemos observar que não devemos temer, e sim perseverar para não sermos tentados. Muitas vezes nós temos medo nessa questão de demônio, que achar que ele sai, né, possuindo as pessoas assim, à torta direita, como nós vemos em alguns lugares por aí. Até entrevistas, né, conseguem fazer. E Jesus pede que eles se calem, que eles se calassem acerca disso. Eles reconheciam que era o Filho de Deus, mas Jesus não ficava, de fato, entrevistando, conversando, dialogando, querendo saber o propósito. Ele apenas expulsava-os, né? E isso é nítido, é claro. E isso também nos traz a ideia de que nós não devemos temer os demônios. Nós devemos temer o diabo. Nós temos que pedir, assim como o Pai Nosso nos ensina, pedir que nos livre da tentação. De fato, sim. Mas temer, não. Porque em Filipenses, em 1 João 4, de 4 a 6, nós vemos que João diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse versículo ele é autodidata, né? Ele já explica a nós que maior é o que está em nós do que está no mundo. Possivelmente nós não temos que temer essas influências malignas. Porque nós já cremos que maior é o que está em nós do que está no mundo. Por mais que existam. Não devemos, de fato, temer, mas reconhecer apenas. E aqui, por fim, irmãos, eu trago o trecho final. Antes de ir para o trecho final, um fato interessante. Muitos teólogos também acreditam que Jesus não queria que os demônios ficassem. Como Jesus estava no início do seu ministério, Jesus não queria que alguns teólogos, né, dizem que Jesus não queria que seu ministério fosse abreviado. Necessário que algumas coisas passassem e que o fato dos demônios, como nós sabemos que o enganador, o Satanás, tem o propósito de enganar o povo e assim trazer, de fato, atrapalhar os planos, possivelmente Jesus mandaram eles se calarem naquele momento, justamente para não causar aquele alvoroço e que possivelmente as pessoas teriam ele não como salvador do mundo, mas um curandeiro. Talvez com essa atitude dos demônios ali e Jesus mandando calar, era justamente para não propagar esse falso evangelho, essas falsas doutrinas que estavam por acontecer ali, esses falsos eventos que estavam ali, né? Então, de fato, possivelmente aconteceu dessa forma, por isso que Jesus mandava os calar. E também, entrevistar demônio não dá ibope algum para nós, né? Por fim, irmãos, no versículo 35, nós temos aqui, tendo-se se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Estamos falando de Jesus, né? Se retirando para orar. E aí eles ficaram procurando Jesus e, diligentemente, Simão e os que estavam com ele. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, e aqui é uma forma de um alerta a nós, né? Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Né? Se os irmãos podem lembrar aqui, domingo passado o Jean citou muito bem a respeito de Cafarnaum, que já era um lugar bem grande, e ali nós podemos ver que o ministério de Jesus estava com os seus primeiros passos. Né? E aqui ele já cita a Galiléia, já cita outros lugares, significando que o reino precisava crescer, e a verdade precisava se expandir. E aqui nos mostra que nós devemos não ficar apenas aqui, usando até uma frase que o presbítero Abílio usa bastante, no nosso arraial. Precisamos expandir o evangelho, precisamos expandir a verdade. Né? Porque tudo isso que eu disse aqui anteriormente sobre algumas denominações, de fato, elas parecem que têm mais promoção na televisão, mais promoção no rádio, e aí com isso acaba enganando muitas pessoas acerca disso. Mas nós, conhecedores da verdade, conhecedores da única verdade, nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, temos que levar aos outros arraiais. Temos que levar as outras pessoas que necessitam conhecer a verdade. E de quem elas vão ouvir, se não for de nós? Né? Que nós possamos entender esse propósito. E ali, como Jesus fez, ele se retirou, orou, mas não ficou orando por muito tempo, porque ele sabia que o intuito era fazer com que o evangelho verdadeiro seja pregado. E que nós possamos buscar. Estamos aqui, vamos ter nossas aulas daqui a pouco, e que nós possamos buscar não apenas esse período que nós temos aqui, mas em nossas casas. Nos instruirmos na palavra de Deus, nos instruirmos acerca das suas verdades, e assim podermos, de fato, expandir o reino. É bem verdade que Deus não precisa de nós para isso, mas Ele nos comissionou a isso. Então não fujamos das nossas responsabilidades, sejamos prudentes, sejamos responsáveis quanto a isso. Né? Então, por fim, irmãos, eu quero concluir nesta manhã. Eu tentei correr o máximo que deu aqui, mas foi difícil, enxugar bastante, mas acredito que o evangelho foi pregado e que a palavra de Deus entre em nossos corações. Eu quero também deixar aqui algumas aplicações bem rápidas, resumindo, de fato, sintetizando aqui, para sairmos daqui centrados daquilo que Marcos nos diz. Deus pode usar as doenças para ensinar a humildade e a dependência do cristão. A cura vinda de Deus é completa e instantânea conforme sua vontade e tempo. A fé na cura pode ocorrer mesmo sem certeza, como no caso do cego de Siloé. Devemos perseverar sem temor, lembrando da autoridade que temos sobre o mal, confiando na superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Essas são as verdades que nós podemos extrair deste período, desse breve ensino que nós tivemos, essa devocional desta manhã. Que assim Deus nos abençoe e conduza nossos passos acerca das nossas responsabilidades, entendendo quem Ele é de verdade e buscando a sua verdade na sua palavra. Amém, irmãos?